Então vamos calcular nesse exercício a série de Fourier deste sinal periódico, periodicidade dado por essa convolução com esse trem de impulso, que na prática significa pegar este núcleo 4 rect de 4t, deslocá-lo indefinidamente uma unidade de tempo e somar todos esses núcleos deslocados. Então vamos primeiramente começar aqui com o esboço gráfico do sinal. Então, vou colocar aqui o eixo. Então veja, eu tenho rects de amplitude 4 repetidos a cada unidade de tempo, cada uma unidade de tempo. Vou fazer aqui com a escala correta. Como eu deixei livre a escolha do período de cálculo, como o período fundamental de repetição desse sinal é uma unidade de tempo, a gente pode assumir ou pode usar período de cálculo igual a 1, certo? Onde esse 1 descreve essa repetição. Então, primeiramente, eu vou resolver esse problema por força bruta. Usando a definição da série de Fourier. Na sequência, eu vou resolver esse mesmo problema usando um resultado previamente calculado. Já fiz comentários sobre esse resultado previamente calculado. Então, 1 sobre o período de cálculo, integral em um período de cálculo, x de t, e na menos jk, ômega de cálculo t dt. Agora, se a gente calcular a frequência de cálculo, nós vamos ter 2π sobre período de cálculo, que é igual a 2π neste caso. Então já tenho elementos para fazer este cálculo aqui diretamente. Então x de k igual 1 sobre 1, integral, vou optar por fazer de menos meio até mais meio, certo? Só pontuar aqui, ó, esse ponto é menos 1/8, esse ponto é mais 1/8. Significa que eu tenho uma duração de 1/4 aqui, certo? E como eu vou fazer a integral mais ou menos desse ponto até esse ponto, eu noto que eu vou ter zero nesses dois intervalos. Vou colocar aqui menos meio e mais meio. Então só vou continuar. Estou isolando o rect 4t central, multiplicado por 4, e na menos jk, 2π t dt. Como eu tenho zero nesse intervalo de menos meio até menos 1/8 e zero de 1/8 até mais meio, significa que eu poderia quebrar essa integral em 4 integrais, sendo duas delas nulas, e ficando com a integral não nula, de menos 1/8 até mais 1/8. Nesse intervalo, eu tenho 4 que multiplica 1, justamente do rect nesse intervalo ser unitário. E na menos jk, 2πt dt. E agora eu posso simplesmente fazer o cálculo de integração normalmente. E na menos jk, 2πp menos jk, 2π, para t igual a menos 1/8 e t igual a mais 1/8. Então veja, força bruta, quando eu tenho integrais exponenciais puras, é bem tranquilo. Então eu tenho 4, vou colocar aqui, e na menos jk, 2π sobre 8,
menos e na mais j, k 2π sobre 8. Tudo isso dividido por menos j, k 2π. E agora, sentindo o cheiro de que eu tenho seno e cosseno, por quê? Sinal par. Isso implica em x de k real. Então eu consigo tirar esses j's presentes na expressão. Então vamos ver. Eu posso escrever isso como e na mais j k π sobre 4 menos e na menos j k π sobre 4. Então veja, troquei a ordem por conta desse negativo, dividido por 2j, peguei uma parcela do denominador, e o restante eu coloquei aqui no termo k π, e eu vou pegar esse 4 que está multiplicando, dividir aqui por esse termo. Fazendo isso, eu vou ter seno de k sobre 4π. Note que eu estou isolando aqui o π dos dois, do numerador e do denominador, k sobre 4π. E lembrando que seno de πx dividido por πx é igual a sinc de x. Então, meu x de k é igual a sinc de k sobre 4, onde o x é esse k sobre 4. Para período de cálculo, importante saber o período de repetição e, naturalmente, a frequência de referência, tá? Associado ao meu sinal x de t igual a 4, rect de 4t, convolução delta de 1t. Então, veja, por força bruta, bem tranquilo. Agora, eu vou resolver este mesmo problema usando propriedades a partir de um resultado que eu já conheço. Então, eu vou dizer que esse resultado que eu conheço se chama y, e ele é rect de 2t, convolução delta de 1t. Esse resultado ele está no vídeo onde eu apresento um exemplo de sinal periódico e o cálculo da sua série de Fourier. Então, deem uma olhada nesse vídeo para ver os passos. Mas basicamente é por força bruta como eu fiz, e eu encontro o resultado meio sinc de k sobre 2, tendo calculado essa série, período de cálculo 1. Então, vou usar esse resultado como base e aplicar propriedades. Primeiro eu vou plotar esse sinal para a gente entender do que eu estou tratando. Então, vou colocar aqui o eixo. E o que eu vou ter é o seguinte. Em vermelho, como eu tenho feito. Então, veja, a cada uma unidade de tempo, eu replico o rect. Note, comparativamente, eu vou desenhar o sinal anterior, o y, para a gente ter uma referência, que é a altura 1. Aqui eu vou de menos 1/4 até mais 1/4. Já que eu tenho duração meio, eu repito isso indefinidamente. Esse é o meu sinal y de t. Vamos desenhar o x de t. Só que eu vou fazer
rect de 4t convolução de t. Então, só para a gente ter a mesma altura para comparar os dois sinais. Então vejam, este sinal tem o seu núcleo compactado por um fator 2. Vou colocar aqui que esse sinal rect de 4t convolução 1 de t. Então veja, a diferença do sinal cuja série eu conheço e este sinal, que é simplesmente o nosso sinal x de t dividido por 4, só para manter a mesma amplitude deste sinal y com esse sinal rect de 4t, ele tem o seu núcleo compactado. Tá? Então, eu espremi o núcleo, mas mantive a mesma repetição. Tá? E período de cálculo igual período de sinal igual 1. Então, eu já conheço essa série. Então, eu quero encontrar agora a série desse sinal 4 rect de 4t convolução delta 1 de t. Então, veja. Propriedade da escala do núcleo de repetição, vou colocar assim, do sinal periódico. Então vamos ver aqui. Nessa situação, o que eu tenho? O meu sinal rect de 4t convolução delta 1 de t pode ser escrito como rect de 2 vezes. Então veja, eu estou aplicando um fator de escala à variável independente do sinal cuja série de Fourier eu conheço. Então, quando eu faço essa escala, no caso, essa compressão do núcleo, a série de Fourier que eu vou encontrar será metade da série y que eu calculei, que eu já conheço, onde a variável independente também é dividido por 2. Então veja, eu multipliquei a variável independente por 2, divido a variável independente k por 2 e divido tudo por 2. Tá? Por quê? Porque o sinal teve a sua potência reduzida, tá? Por essa compressão. E esse resultado que a gente encontra é meio de sinc. Vamos só ver aqui o valor. A gente tinha aqui. Opa! Então, vou colocar aqui. A gente entender todos os passos aqui de manipulação. Meio, sinc de k sobre 2, naturalmente tudo isso dividido por 2. Estou fazendo todos os passos aqui para a gente entender o resultado. Ou seja, o que eu tenho aqui é 1/4 sinc k sobre 4. Tá? Então, veja, quando o núcleo sofre uma escala, eu aplico a escala na variável independente, de maneira revertida, e aplico uma escala de amplitude na série que eu conheço, que eu já calculei. Agora, simplesmente propriedade de escala
em amplitude. Então, meu sinal x de t, que é 4 vezes rect de 4t, tem como série 4 vezes 1/4 sinc k sobre 4. Veja que todas elas foram calculadas no mesmo período de cálculo. Ou sinc k sobre 4, período de cálculo 1. Então a escolha do método recai no que eu conheço, tá? De propriedades. Então veja, posso fazer por força bruta? Posso fazer por força bruta, sem nenhum problema. Posso usar um resultado prévio para obter a série que eu desejo calcular? Posso fazer. Só ter cuidado porque essa propriedade de escala do núcleo, ela está afetando apenas o núcleo. Eu não estou esticando um sinal como um todo. Tá certo?